Oi, gente, tudo jóia com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o ano 800, a primeira metade do século. E aí, lembrando que a gente está fazendo os resumos do livro do Mário Manacorda, da Antiguidade aos Dias Atuais. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, gente, não vai ser um vídeo muito longo, justamente como eu já falei em todos os vídeos. Essa série de vídeos não substitui a leitura do livro, então eu espero que vocês leiam, tá? E eu vou estar deixando na descrição o link para você estar pegando o livro e lendo também. O livro, ele é muito bom. E aí ele começa a falar sobre a educação do 300 até o ano 2000. E essa é a nossa análise. Quem está acompanhando aqui os vídeos sabe que estamos fazendo a análise da educação em todos os anos. Começamos no 300, 400 e agora a gente está aqui no ano 800, na primeira metade do século. É interessante citar que o ano 800 ele foi tão recheado de informações, de perspectivas, de novos direcionamentos, que o Mário Manacorda ele divide o livro em duas partes. O ano 800, a primeira metade do século, e o ano 800, a segunda metade do século. Esse a gente vai falar sobre a primeira metade do século. E aí vocês procuram aqui no canal a segunda metade do século, tá? Que também é um vídeo muito interessante. E aí, em relação ao ano 800, ao conteúdo que é abordado dentro do capítulo, ele começa falando primeiro sobre a Revolução Industrial. Eu acredito que todo mundo que ouça ano 800, século 18, século 19, sempre vai estar lembrando de quê? De Revolução Industrial. E a Revolução Industrial entra aqui nesse contexto educacional. Lembra que a gente falou sobre a Idade Média e sobre a Igreja Católica ser falada no ensino médio e também no ensino fundamental só acerca de conteúdo político? É a mesma história aqui da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela entra não só como um mecanismo político, não só como um mecanismo social, mas também um mecanismo que muda a sociedade por um inteiro e, sobretudo, a educação. E aí a Revolução Industrial, hoje, por questão mesmo de informação, nós temos 4 revoluções industriais, a Revolução 1, a Revolução 2, a Revolução 3, que é a Revolução Técnico-Científico e Informacional, e a Revolução que a gente vive hoje, que alguns teóricos chamam de Revolução 4.0. No entanto, essa Revolução Industrial que a gente vai falar é ainda sobre a máquina a vapor, é ainda pegando aquelas primeiras revoluções industriais. Então, o livro traz a Revolução Industrial como uma inovação no mundo. E aí o que acontece? Com a Revolução Industrial surgem alguns outros movimentos socioeconômicos, como por exemplo, surge aqui a utopia socialista. O que seria essa utopia socialista? A utopia socialista, ela queria que os meios de produção fossem divididos de forma igualitária, igual. Então, é uma utopia. O que significa utopia? Sonho, algo que não dá para se alcançar, algo imaginário. É por isso que é chamado de utopia. E aí, nessa utopia socialista, os pensadores dessa corrente, eles gostariam que os bens materiais fossem divididos de forma igualitária. Por exemplo, uma fábrica, ela tem, vamos supor, 100 mil carros. Se um funcionário tem um carro parecido, todos deveriam ter. Seria mais ou menos nessa base. Então, a utopia socialista é um alcance de idealização para todos, de forma igualitária. Poxa, se você tem um sapato rosa, todo mundo vai ter um sapato rosa. Então, é uma sociedade justa, é uma sociedade igualitária. Isso que surge no ano 800, na primeira metade do século. E aí, já dando um spoiler para vocês, na segunda metade do século, entra um pensador chamado Karl Marx, que ele vai falar sobre o marxismo socialista. Então, aqui é a utopia socialista, e com Marx já é o socialismo científico. Existem esses dois tipos. Então, na utopia, é uma sociedade ideal, é uma sociedade que deve ser justa. Frank, está errado? Não está errado, sabe? É uma ideia bem interessante. No entanto, é algo utópico, é algo que a gente não conseguiu. E no socialismo científico, perdão, o Marx ele vai abordar de uma forma mais
de ação mesmo, que a gente tem que entrar, a gente tem que ter a nossa força para tomar os meios e tudo, e toda aquela abordagem que o Max fala e que está sendo abordada aqui no vídeo 2 do canal, sobre o ano 800. Mas aí o que o capítulo traz? A educação no 800 na primeira metade. A gente tem que entender que no 800 surge a Revolução Industrial. Então, marca que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai mudar a forma de como as coisas vão ser. Então, desde quando a Revolução Industrial começou, o mundo não é o mesmo. O mundo ele vem se transformando, ele vem se caracterizando de uma nova forma. A gente pode perceber também com o cenário pandêmico, a educação ela teve que se modificar. Então, essas políticas públicas, como por exemplo o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, também tem que se adequar. Por exemplo, já teve uma pandemia. Então, como é que as vias tecnológicas vai se adequar agora na parte docente? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a Revolução Industrial, ela trouxe um aumento não, na verdade, uma mudança de mentalidade. E aí, quando a gente fala de educação, a gente precisa estar falando sobre Revolução Industrial, e é isso que está abordando no livro. Depois ele vai falar sobre a utopia socialista e também, por fim, no capítulo, ele fala sobre o nascimento da educação física. Como assim o nascimento da educação física no ano 800, sendo que a educação física sempre existiu? A gente sabe que a educação física no passado, principalmente das cidades Grécia, a Grécia Antiga e a Roma Antiga, elas pegavam a educação física mais para treinar o militar, o lado militar, era muito militarismo. E aí, a gente via aqui nas fotos, nas imagens, que os soldados eram atléticos, né, e tudo. E isso por conta da educação física. No entanto, a educação física do 800 está voltada para a plena integração do trabalhador. Fran, explique isso direito. O trabalhador está 12, 14 horas em uma empresa, né, em uma fábrica, em uma indústria. Ele vai ter uma tendinite da vida, ele vai ter uma artrose da vida, ele vai ter alguns problemas, né? E aí a educação física, ela surge como uma forma de amenizar isso. Então a educação física nesse contexto é uma forma dos trabalhadores trabalhar o emocional, trabalhar o físico, para justamente o quê? Para ele se manter mais no trabalho. É por isso que o surgimento da educação física. Hoje a gente não fala mais na educação física igual no 800, a gente já fala sobre ginástica laboral, mas dentro do contexto do livro ele fala sobre a educação física. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, o vídeo não foi tão longo, justamente como eu já falei em outros vídeos. Esse vídeo não substitui a leitura do livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se algum ponto que vocês não entenderam, eu gostaria que explicasse, comentar, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá? Muito obrigada e tchau, tchau.